Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável que o Partido Socialista tenha impedido um debate hoje com a presença da Ministra da Saúde. Vivemos um dos piores momentos do Serviço Nacional de Saúde e o Governo esconde-se atrás de uma maioria absoluta para não responder perante o país. Uma Ministra que se demite, mas depois fica em funções mais 15 dias com o intuito expresso de impor mudanças estruturais no Serviço Nacional de Saúde, tem a obrigação de vir a este Parlamento. O Governo quer aprovar o Estatuto do SNS nas costas do povo, atrás de uma cortina de fumo. Querem desiludir com atos de propaganda dizendo que agora sim, 7 anos depois, vão começar a cumprir as promessas que nunca antes cumpriram. O Governo Socialista abandonou os portugueses no momento em que mais precisam, como ficou bem patente no programa do suposto apoio às famílias atingidas por uma das maiores crises económicas das últimas décadas. Não só o Governo apareceu tarde, muito mais tarde que tantos outros governos europeus, como na prática se mostrou incapaz de oferecer uma resposta eficaz às dificuldades que as famílias portuguesas estão a enfrentar. O Governo abandonou os mais velhos. O Governo abandonou os pensionistas e reformados. O Governo abandonou quem tanto deu a este país e hoje precisa de apoio. E são estes os portugueses que mais sofrem perante as falhas do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo destes 7 anos de governação, sob a liderança do Primeiro-Ministro António Costa, os portugueses têm assistido a uma progressiva degradação dos cuidados prestados pelo SNS. Quando o SNS falha, todos sentem, mas sobretudo os que vivem em situação de maior vulnerabilidade, as crianças, as mulheres e os mais idosos. Veja-se o caso da promessa feita em 2016 pelo Primeiro-Ministro António Costa de que todos os portugueses teriam um médico de família em 2017. Hoje, em 2022, há quase 1,5 milhão de portugueses sem médico de família atribuído, mais 40% de quando o PS chegou ao poder. Invoca-se muitas vezes a pandemia para justificar as ineficiências do SNS, mas os dados da mortalidade excessiva demonstram de forma cabal como os doentes com outras doenças não Covid, como cancros, infartos e outras doenças crónicas, foram deixados para trás quando nos comparamos com a média dos países europeus e da OCDE. Doentes abandonados por um governo que tudo promete, mas pouco cumpre. Veja-se o caso das listas de espera para as juntas médicas. Doentes, muitos deles com cancro, continuam sem acesso aos benefícios sociais a que têm direito. Já perdemos a conta ao número de promessas da Ministra da Saúde, dos seus secretários de Estado, que prometeram resolver este problema. Não há outra forma de o dizer. O Governo mentiu a todos os portugueses que não conseguem ter acesso a uma junta médica. Mas o Governo prometeu uma série de novos hospitais e 7 anos depois nenhum abriu portas. O único equipamento que está a ser construído está a ser feito com o dinheiro dos municípios do Concelho de Sintra. Mas vejam como é espantoso, que o dito futuro Hospital de Sintra não terá uma única cama hospitalar. Todas as camas serão para cuidados continuados. Todos nos lembramos quando o Primeiro-Ministro António Costa apresentou aquela vaquinha com asas ao país. Pois bem, um hospital sem camas hospitalares é como uma vaca sem asas. Simplesmente não voa. E tudo serve para a propaganda socialista. Aliás, o Governo tem um problema grave com a verdade. A falta de transparência sobre os casos de mortalidade materna, de mortalidade infantil, de mortalidade excessiva, que impedem que se identifiquem a origem das falhas no SNS e, consequentemente, de as poder corrigir. Isto para não falar da absoluta falta de planeamento e organização dos serviços de urgência no país. Foi preciso atingir um ponto de ruptura e de caos nas urgências de obstetrícia para o Governo reconhecer que, afinal, há um problema estrutural. Passou-se um verão inteiro, com milhares de grávidas forçadas a percorrer centenas de quilómetros para encontrarem um bloco de partos a funcionar no SNS. No final, demitiu-se a Ministra, mas os problemas estruturais ficam por resolver. Com tudo isto, é natural que comece a faltar a confiança na capacidade de resposta do SNS e, por isso, quem pode procura outras alternativas no setor privado. Nunca tantos portugueses pagaram para ter um seguro de saúde como durante estes anos da governação do PS. Quem pode, paga. Mas quem não tem meios para tal, aguenta meses, se não mesmo anos, em intermináveis listas de espera.
Mas também os profissionais de saúde perderam a confiança, tendo de suportar cegamente as dificuldades perante uma evidente falta de visão do Governo para a saúde e incapacidade demonstrada para reformar o SNS. Por isso, ao invés de atrairmos de volta médicos e enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde, estes muitas vezes fogem do país, deixando o Serviço Público de Saúde cada vez menos capaz de responder à crescente procura dos doentes. E perante tudo isto, o Governo acha que está tudo bem. Mudar a ministra sem mudar as políticas do Governo para a saúde é como tratar uma ferida exposta com um pence rápido. Nada resolve. O Primeiro-Ministro deveria ter a humildade para reconhecer que o Governo falhou na saúde e aceitar que é preciso mudar de rumo. No momento em que o país precisa de coragem, temos um Governo cobarde. No momento em que o país precisa de visão, temos um Governo sem rumo. No momento em que o país precisa de reformas, temos um Governo acomodado. No momento em que o país precisa de solidariedade, temos um Governo que abandona quem menos tem e mais precisa. Diz o Primeiro-Ministro que só derrubando o Governo poderá haver mudança nas políticas. Nesse ponto, reconhecemos-lhe razão. Da parte do PSD, tudo faremos para libertar os portugueses deste Governo socialista que os abandonou. Disse.